Olá pessoal, hoje a gente vai analisar uma ferramenta muito utilizada não só na matemática, mas em várias áreas diferentes, como representação e resumo de algumas ideias. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre infográfico, que é uma ferramenta muito utilizada na matemática para representar algumas ideias, às vezes complicadas, de forma mais simples e, por que não dizer, artística. Então, o que significa, o que é um infográfico? Infográfico, então, como diz ali, né, é uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens. A gente vai ver que se usa muito imagens quando a gente está falando de infográfico. Desenhos e demais elementos visuais gráficos. Essa coisa de utilizar elementos gráficos dentro da matemática é um aspecto relativamente atual, porque hoje em dia se usa muito desenhos e imagens para representar conceitos dentro da matemática. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, como a gente vai ver daqui a pouco, funcionando como um resumo, como eu já tinha falado, né, um resumo didático e simples do conteúdo escrito. Então, trata-se de uma ferramenta para analisar alguns conteúdos, né? Então, de forma, como está escrito aqui, né, de forma didática e simples, para a gente analisar alguns conteúdos que podem inclusive aparecer na forma escrita. A gente já vai ver um exemplo de infográfico. Aqui, pessoal, eu mostro para vocês um exemplo de infográfico. Vocês podem ver que não tem nada representado nesse infográfico, a gente só tem uma imagem que é bem característica dos infográficos. Nesse especificamente, a gente pode notar que aqui eu tenho uma linha que seria a representação do todo, né? Eu poderia pensar, por exemplo, não sei, por exemplo, num grupo, né? Num grupo de pessoas. Tenho lá um grupo de pessoas qualquer. Esse grupo tem, por exemplo, a característica A e as características B. Então eu poderia citar aqui a característica A, né, as características do grupo A, e aqui, ó, as características do grupo B. Ou seja, eu tenho um grupo maior e dentro desse grupo eu tenho dois grupos menores, um grupo A e o grupo B, que eu poderia listar dentro de cada uma dessas circunferências as suas características. Mas o que eu quero chamar atenção para vocês aqui é da estética, né? Como é que eu posso representar? Vocês podem ver que é um desenho relativamente simples, em que eu posso representar, por exemplo, as características de um determinado grupo de forma clara e objetiva. Depois de mostrar então para vocês algumas ideias de desenhos, que seria o pano de fundo da construção da ideia de um infográfico, aqui eu trago um exemplo um pouco mais complexo, né? Onde eu tenho então um infográfico, vocês podem ver um infográfico, em que eu tenho então como título quais são os objetos mais jogados no esgoto, né? E aí eu tenho aqui a representação de uma grade, né? Então a grade 1, que é aquela que seria a grade de um bueiro de avenidas e ruas que a gente poderia encontrar. Então essa grade, ela é dividida em 3 partes, né? Então eu tenho a grade 1, logo abaixo, então a grade 2 e a grade 3. Então eu tenho 3 tipos de grades, né? Dentro de um bueiro, desses que a gente vê comumente nas avenidas e nas ruas. Dentro desse infográfico eu tenho várias informações. Eu vou falar para vocês só algumas aqui para a gente ver como é interessante pensar na estética de apresentação e aquilo que informa cada uma das partes do infográfico. Então, ó, por exemplo, aqui na grade 1 foram coletados 75 litros, né? Então, ó, aqui, ó, esse bloco aqui representa fitas e fiapos, que é essa parte aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor, ó. Então aqui, ó, essa parte, ó, toda essa parte são as fitas e os fiapos, que corresponde a 40,8 litros. Observe aqui no lado, ó, na grade 2, ó, plásticos, eu tenho então 19,7 litros. Depois tecidos, 8 litros. Observe que está sendo construído na lógica de gráfico de barras, né? Mas representando cada textura, né, de lixo encontrado na grade 1. Então depois aqui, ó, 2 litros, embalagens e outros 4,5 litros. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui para a gente ver. Deixa eu
Só limpar então a tela. Ó, se a gente olhar, essa parte de baixo continua. Então, ó, na grade 2, esse infográfico é muito interessante, né? Na grade 2, o que foi coletado? Ó, 14 litros de plástico. Depois, 5 litros de 5 litros de tecido, depois de novo fibras e fiapos 3 litros, embalagens 1 litro, outros 1 litro. De novo, ó, escrito mostrando a grade 2 embaixo, ó, o total de 24 litros, e cada um desses, como se fosse um gráfico de barras, né? Cada volume desse representa a quantidade de lixo coletado, e o tipo do lixo. Aqui na grade 3, de novo, ó, foram coletados 6 litros, então, ó, fibras e fiapos 3,2 litros, plástico 1,2 e assim por diante, ó, vegetais 0,5 litros, óleo e outros 0,5 litros. Aqui no lado, ó, a gente também, deixa eu limpar só aqui para não incomodar. Aqui no lado a gente pode ver também várias informações, ó. Fala sobre a boneca, né? O óleo, o tipo dos óleos. Aqui no lado fala também um pouquinho, ó, mais detalhado das fibras dos fiapos, dos plásticos, dos tecidos e assim por diante. O título, né? Então, ó, aqui também, ó, fala um pouquinho do tamanho da sujeira. Fala então, ó, as 3 grades consecutivas, né, no esgoto separam o lixo da água. São 2 gramas de sujeira para cada metro cúbico de água. Também uma informação de como eles conseguiram organizar todos esses dados, né? Com relação aos 75 litros, aos 24 litros e aos 6 litros. Então, vocês podem ver que esse infográfico, deixa eu baixar aqui um pouquinho para a gente ver de novo, é muito interessante, né? Observar o todo dele, né? Como ele traz muitas informações, mas ao mesmo tempo que ele traz todas essas informações, né, além de ter um título bem chamativo, interessante, né, quais são os objetos mais jogados no esgoto, né, ele traz uma riqueza de informação e com uma estética de apresentação bem interessante, como é típico dos infográficos. Depois, então, de apresentar o conceito de infográfico, a gente viu algumas ideias de pano de fundo, né, de como a gente pode pensar no infográfico. Depois vimos um exemplo falando de lixo, de grades, de um bueiro e assim por diante. Agora eu gostaria de apresentar para vocês uma atividade que pode ser aplicada, por exemplo, para o 6º ano, para o 7º ano do ensino fundamental, que usa a ideia de infográfico. Então é uma ideia bem para os professores de matemática que querem utilizar essa ferramenta tão interessante, muito ligado à arte, como eu já falei antes, dentro das suas aulas. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma ideia, não precisa, é apenas uma ideia de atividade de infográfico que a gente pode aplicar com os nossos alunos. Então o tema geral desse infográfico, então, é meio ambiente, né? Então o tema, que seria, por exemplo, poderia ser o tema de um projeto, o tema é meio ambiente, e a gente vai explorar dentro desse tema meio ambiente a ideia de infográfico na disciplina de matemática. Então a gente poderia ter o seguinte enunciado, né? Apresentamos abaixo algumas informações sobre os tipos e quantidades de lixo que ficam presos nas grades de esgoto de nossas ruas e avenidas. O infográfico é uma ferramenta matemática, daí apresenta um pouquinho, né? Utilizada para representar quantidades por meio de um esquema, como a gente já tinha visto antes. A estética costuma ser criativa e ao mesmo tempo representativa dos aspectos numéricos do fenômeno analisado. Deste modo, o infográfico abaixo representa os diferentes materiais e as respectivas quantidades que param nas grelhas que captam as águas das ruas. Então, aqui foi feito um pequeno enunciado e a gente utilizou então, como sendo uma referência, né, imagem 1, o tamanho da sujeira, né, então, que é uma informação que é retirada do próprio infográfico. E aqui, pessoal, a gente tem a primeira parte apenas do infográfico que a gente apresentou antes, né? Então a gente pegou uma pequena parte de todo aquele infográfico. Esse aqui foi retirado da revista Super Interessante, que era aquele infográfico que a gente acabou de apresentar. Então a gente tirou uma parte dele, construiu um enunciado falando um pouquinho sobre o infográfico e apresentando uma parte dele que vai ser agora analisada matematicamente.
Então aqui aparece a atividade propriamente dita, né? Então tem a questão 1. Escreva todos os números e suas respectivas unidades que aparecem em nosso infográfico. Então lá no infográfico aparecem vários números, como a gente viu, né? Eu coloquei aqui dois exemplos que aparecem apenas naquela parte do infográfico. Então 2 gramas e 75 litros. O que o aluno ou a pessoa que está resolvendo esse problema vai ter que analisar? Vai ter que ir lá ver o infográfico e simplesmente retirar os números que aparecem lá com as suas respectivas unidades. É interessante observar que aqui a gente exercita uma habilidade interessante, que é ir lá a partir do infográfico simplesmente retirar as informações numéricas, né? Então a gente está fazendo uma leitura do infográfico, uma leitura inicial, fazendo a retirada dessas informações numéricas, né? E essas informações numéricas, então, vão ser escritas nessa tabela, né? Então, aqui a gente já deu 2 exemplos, e aqui vai ter mais um, que o aluno, a pessoa que estiver resolvendo esse problema, vai lá retirar e vai, então, copiando em cada uma desses pedacinhos aqui o respectivo número que aparece no infográfico. A questão 2 já exercita uma outra habilidade, né? Que é pegar a ideia do infográfico e trazer ele para uma organização de tabela com os respectivos enunciados das questões, né? Envolvendo já algumas operações matemáticas, que é o que aparece aqui para nós na questão 2. Então, ó, além de captar os números que já apareceram aqui na questão 1, né? Então, ó, aqui na questão 1 a gente já tem os valores numéricos, agora a gente vai ter que fazer um movimento de interpretação matemática dentro de uma tabela. Então, já é um problema um pouquinho mais complexo, mas que envolve também leitura de infográfico, né? Então, ó, qual é o tipo de lixo que aparece, qual é o tipo de lixo e a maior quantidade que ficam presas nas grades do bueiro? Então, o aluno vai ter que ir lá no infográfico e ver quais daqueles lixos lá, né, que aparecem com maior quantidade. Qual é o tipo e qual é a sua maior quantidade? Depois, e escrever, então, nesse local da tabela. Qual é o tipo de lixo e a menor quantidade que ficam presas nas grades dos bueiros? Então, aqui foi a maior quantidade e aqui, então, vai ser escrita a menor quantidade. Depois, qual é a diferença? Aqui, quando tiver sido aplicado essa questão, é legal, interessante fazer um paralelo, né? Que a ideia de diferença é a operação de menos dentro da matemática, né? Entre a maior quantidade de lixo e a menor. Observe que aqui nessa resposta já vai estar envolvendo uma operação matemática, né? Então, além da captura dos dados lá do infográfico, já tem aqui também a ideia de cálculo numérico, né? Então, qual é a quantidade de lixo total? Então, ó, qual a quantidade de lixo total entre as fibras? Então, ó, entre as fibras e fiapos e as embalagens. Então, ó, a quantidade total. Quando a gente fala em quantidade total, a gente está falando do sinalzinho da operação de mais, né? E aí a resposta vai ser colocada nesse local. Então, quando eu falo em total, eu estou fazendo eu estou olhando 2 categorias de lixo, ó, as fibras e os fiapos e as embalagens. Então, eu vou ter que somar as duas, de novo, uma operação numérica dentro de uma organização de valores numa tabela. E a última, qual é a quantidade de lixo total? De novo, ó, quantidade de lixo total, ou seja, é o sinal de mais, né? Então, é o sinal de mais aparecendo nessa operação. Então, ó, a quantidade total entre os plásticos e o tecido. Então, eu vou ter que olhar lá no meu infográfico qual é a quantidade que representa os plásticos e também os tecidos e colocar a resposta aqui. Observe que essa questão 2 ela é mais complexa, porque tu tens o infográfico, tu não vai tirar as informações apenas como a gente tirou na questão 1. Vai pensar também numa organização de tabela envolvendo algumas operações. Operações especificamente ligadas ao sinal de menos e também o sinal de mais, como a gente viu. E o último problema, levando em consideração os dados apresentados no infográfico, faça uma história em quadrinho, de como podemos evitar o acúmulo de lixo nas grades dos bueiros de nossas ruas e avenidas e como em seu dia a dia você pode ajudar, né,
pode ajudar a deixar nossa cidade mais limpa. Essa questão aqui, ó, já é uma questão de cunho pessoal, né? Então a gente fez uma interpretação matemática e a partir dessa interpretação, então o aluno ou a pessoa que estiver fazendo esse projeto matemático, né, envolvendo o meio ambiente, que envolve infográfico, ele vai construir uma história em quadrinho, então uma atividade extremamente criativa, e ao mesmo tempo ele vai pensar em como escrever, né, um pequeno texto. Então, como a gente pode ajudar a deixar a nossa cidade mais limpa, né? Que não tenha o acúmulo de sujeira que a gente tem nas grades dos bueiros das ruas e das nossas avenidas, né? Então aqui é um exemplo bem simples de uma atividade que pode ser vinculado à ideia de infográfico, pode ser aplicado para alunos de 6º e 7º ano, que é uma atividade que envolve operações simples, mas que coloca dentro da disciplina de matemática a ideia de infográfico, que é uma ideia, uma ferramenta muito interessante, principalmente para o nosso momento histórico, que a gente trabalha muito com imagem, né? Muito com estética de apresentação, envolvendo cores, e que envolve muito a criatividade. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo sobre infográfico. Se você quiser fazer um comentário sobre o nosso vídeo, falar um pouquinho sobre infográfico, se você já viu essa imagem, se você já estava familiarizado com essa ferramenta, deixe nos comentários desse vídeo que a gente pode conversar e trocar uma ideia ali nos comentários. Fica um grande abraço a vocês, nos vemos por aí, pessoal. Tchau, tchau!